tu achar realmente interessante. Beleza. Então, Vamos lá. Qual parte do cálculo você está vendo agora, só para me localizar? Começo eu vi limites, aí agora comecei a ver derivada, o professor também passou a regra do L'Hopital, e é por aí que eu parei mesmo. Você já está vendo derivadas, então, já passou toda aquela parte de limite e desigualdade, é isso? Que limites eu achei que foi tranquilo, tanto que eu até fui bem na prova, assim, tirei acho que 8,85. Caraca, Mas porque aí, limite pode ser barra pesada às vezes. depois começou a parte derivada, aí eu já não me senti confiante não. Aham. Bem, a parte derivada complicou, então talvez a gente tenha que fazer o estudo das derivadas desde o começo, tá bom? Então vamos lá. Derivadas, né? A gente tem que ver limite para definição, limite notável, todas essas coisas, até chegar na derivada. A derivada ela é um limite, né? Não sei se tu percebeu isso. A gente resolve aquela fórmula de Newton por um limite. Só que, claro, quando ficar aparecendo derivadas mais complexas, a gente não vai ficar fazendo limite para resolver derivada. Né? O que a gente vai fazer é simplesmente, né, uma técnica de decorar as derivadas. Tu vai ter que decorar algumas derivadas e em cima delas tu vai fazer todas as tuas contas. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tu me dá um segundo? Tranquilo. Tá bom, depois eu vou te mandar essa apostila. Eu não sei se tu mora em Florianópolis, mas aqui em Joinville tá uma chuva muito forte, cara. Então pode ser que a internet fique meio ruim, sabe? Qualquer coisa você me avisa, tá? Ok. Então Tô em vamos São lá. Paulo. Ah, você está em São Paulo? Beleza. Mas você estuda na UFSC, né? Eu vou pra lá em abril, que é quando começa o presencial. Ah, tá. Bem, é o que dizem, né? Era para ter começado presencial em abril de 2019, 2020. Né? Então, Nunca se sabe, né? Mas tomara. eu já perdi a esperança. De toda forma, vamos lá. Reta tangente. Então, na prática, né, dando um spoiler da matéria, quando tu for resolver uma derivada, na prática tu está encontrando o coeficiente angular de uma reta tangente que passa naquela função que tu derivou num determinado ponto. Então, como é que a gente pode compreender isso na prática, né? Nós temos aqui uma curva que é a curva f de x ali, a curva preta. E, bem, ela é redondinha ali, normal. E nós podemos definir dois pontos, o ponto P e o ponto Q. Agora, quando a gente nota aqui, a gente pode unir esses dois pontos e vai ter uma reta. Dois pontos da curva, podemos fazer uma reta passando neles, tranquilo. Nós podemos notar que tem um ΔX e um ΔY, que são elementos de um triângulo ali, se tu parar para pensar, né? É a parte de baixo, a parte horizontal e a parte vertical do triângulo. Mas estão também associados com as coordenadas dos pontos da função.
Beleza. Agora a ideia é o seguinte, derivada é uma taxa de variação no ponto. Se a gente estiver falando de tempo, a gente pode pensar com uma taxa de variação instantânea, né? Por sinal, a velocidade que o carro mede no velocímetro é uma derivada, só para tu saber, né? Porque é a velocidade instantânea. A cada instante a velocidade vai mudando. De toda forma, então, a gente quer que essa reta que vai representar a nossa derivada, ela seja uma reta que mostre a variação num ponto específico. Por isso eu preciso trazer o ponto Q o mais próximo possível de P. Então é o que a gente nota aqui, olha só. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Até que tem um momento que tu diz que as distâncias em X do ponto P e do ponto Q tendem a zero. Não é o ponto Q, não é exatamente o ponto P, mas tende a zero essa distância. Então, por isso que é importante falar de limites antes de falar de derivadas. É que a distância tenda a zero. Então, para calcular o coeficiente angular, a gente aprende lá na escola, que é ΔY por ΔX. Só que agora o meu ΔX vai tender a zero. Porque se os x's aqui estão tendendo a ser o mesmo valor, vai tender a zero. Beleza? Então, nós temos essa equação aqui, que é a derivada pela definição. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui, então? Veja essa equaçãozinha aqui. Só para começar, tá? Depois eu vou fazer umas contas, tu vai fazer outras. Quero ver o que tu não entende. Eu acredito que tu não entenda a regra da cadeia, né? É isso? Complica um pouco mesmo. Teve algum problema que tu tentou fazer e não conseguiu recentemente? Que, tipo, eu tenho dificuldade em entender, tipo, parte de dentro ou parte de fora da equação. Parte de Esse dentro dis- e parte de fora. não, tipo, da regra da cadeia, né? Que tem Ah, a. Ah, não sei como explicar. Mas você quer que eu pegue, tipo, um exemplo de. não, eu acho que eu entendi. Tu tem dificuldade de saber o que tu vai chamar de U, basicamente. Isso. Tá. Tudo bem. Então, essa parte. Bem, tudo bem, isso, né? Mas tu tem que entender também que a derivada, ela serve para tu encontrar retas, né? Portanto, é isso que eu estou te mostrando aqui. Nós estamos procurando o coeficiente angular da reta, né? Por exemplo, nesse exemplo 2 aqui. Nós temos essa equação e nós temos o x igual a 4, né? A abscissa é o valor de x. Então, nós queremos saber qual que é a reta tangente a essa função aqui, no ponto onde x é igual a 4. Então, o que acontece? Está falando de reta tangente, está falando de derivada. Portanto, a gente vai ter que fazer a derivada dessa função. Com isso, a gente vai ter o coeficiente angular da reta tangente, e com o ponto e o coeficiente angular, a gente tem a equação da reta, igual a gente aprende lá na escola. Tá? Bem, nós queremos uma equação da reta? Essa aqui é a equação da reta. Tem nem conversa, acredito que tu saiba, se tu passou num vestibular difícil, tu sabe. Então, nós estamos procurando o quê? Nós precisamos saber o y0, o x0 nós já sabemos que é 4, e o coeficiente angular, que nós encontraremos por meio da derivada. Qual que é o f dessa função de 4? Bem, é fácil. É só colocar x igual a 4 aqui. 4 ao quadrado, 16 vezes 3, alguma coisa, com mais 5 vai dar 53. Tá bom? Então, o f de 4 é 53. Agora, qual que é o coeficiente angular? Bem, aqui ele está fazendo pela definição, né? Mas tu pode simplesmente derivar isso aqui. Tu sabe qual que é a derivada dessa função? 6x. 6x. Isso. Então, se a gente quer a derivada no ponto, nós vamos colocar no lugar de 6x, x igual a 4. Então, 6 vezes 4, 24. Portanto, o coeficiente angular é 24, porque é a derivada 6x no ponto x igual a 4. Show! Temos a derivada, temos a reta tangente. Oh, vai ser um negócio mais ou menos assim, né? Que era uma parábola. Então, o preto é uma parábola, aqui é a reta tangente no ponto x igual a 4. Acredito que isso aqui está tranquilo para ti, né? Uhum. Agora vamos ver as derivadas por formas decoradas, né? Na prática, o que nós temos? Deixa eu pegar aqui as primeiras regras de derivação aqui. Derivada de uma constante. Você sabe qual que é a derivada de uma constante? É zero, né? É zero. Bem, a gente pode entender que a derivada é zero, porque uma vez que a derivada ela calcula taxas de variação, uma constante
pela definição, não varia, né? Ela é constante. Então, a derivada, a taxa de variação de uma coisa constante é zero. Muito bem, então qualquer constantezinha tu vai simplesmente dizer que é zero e pronto. Regra da potência. Essa aqui com certeza é a regra que tu mais usa. Se tu tiver um x elevado a n, e tu fazer a derivada, vai ficar nx elevado a n menos 1. Tem gente que chama isso aqui de regra do tombo, porque o carinha cai aqui, né? O n caiu. Tranquilo para ti essa regra? Também. Também. Muito bem. Agora, o que nós temos? Temos a próxima regra, que é a derivada do produto de uma constante por uma função. Então, às vezes, né, a constante ela está multiplicando uma função. Daí tu vai zerar? Não. Então, tu só não vai calcular a derivada da constante. Ela pode sair para fora da derivada. Tu calcula a derivada só da função. Então, tem gente que se emociona nessa hora. Vê que tem um 3 ali, zera. Não, nada a ver. O 3 ele está multiplicando uma coisa que varia. O x à quarta varia. E varia bastante, né? Porque está elevado à quarta. Então vai ficar 12x ao cubo. E por aí vai. Tudo bem para ti essa regra também, né? Também. Derivada da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Em outras palavras, tu pode fazer separadamente a derivada de cada função. Daí tu não se preocupa em qualquer detalhe ali que tenha por causa da soma. Simplesmente faz a derivada de cada uma. Aqui, por exemplo, né, nós temos uma soma de funções. Isso aqui é uma equação. Né? Isso aqui gera um comportamento aqui. Pode fazer um gráfico disso. Né? Agora, se tu quiser saber a derivada dessa coisa aí, é só você fazer a derivada de cada um dos termos separadamente. Né? Em especial, eu acredito que você saiba que raízes são potências. Né? Então aqui tu teria x elevado a 1/3, que é o que está aparecendo aqui. A hora que tu deriva, cai 1/3 menos 1 é menos 2/3. Por isso que o negócio foi para baixo. Regra do produto. Então a regra do produto tem uma lógica, né? Tu vai olhar para tua função e tu vai poder reparar que essa função é a multiplicação de duas funções distintas. Né? Tu pode ter, por exemplo, x² que multiplica o seno, por exemplo. Né? São duas funções distintas, tem o x² e tem o seno. Agora, com isso em mente, né? Você pode fazer as derivadas separadinhas. Então você vai ter a derivada da... Veja, eu gosto de falar assim essa regra. A derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. É uma forma de gravar, sacou? Então, por exemplo, aqui, né? Beleza. A hora que você faz essa derivada, a derivada do primeiro vezes o segundo normal, a derivada do primeiro é 2x, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Então, a derivada desse cara aqui é 1/2 de vezes o x elevado a menos 1/2, né? Então, a hora que juntar tudo, bonitinho. Dá para deixar tudo bonitinho, o que é óbvio, né? Porque nós temos x² vezes x elevado a 1/2. Então, por regra de potência, tu pode juntar, né? 2 mais 1/2 é 5/2. Então, tu pode juntar isso tudo numa função só e derivar também. Tem várias formas. A questão é que as respostas sempre chegam na mesma. Mesma derivada. Se não fosse, a matemática estaria bugada. Regra do quociente, então, é uma regra do produto, só que é uma regra do produto supondo que tu está multiplicando uma função elevada a menos 1. Bem, a regra está aqui. Não vou me ater a falar porque ela é meio longa. Acredito que você saiba. Saberia resolver essa conta se aparecesse para ti? Eu teria que usar a A regra referência aí do de cima. quociente. Não, mas tipo, eu não decorei ainda, mas Ah, tu não sim, decorou. tipo, Então, tu saberia fazer se estivesse ali na tua frente. tipo, uhum. Muito bem. Eu vou fazer uma conta aqui. Preste atenção porque eu vou te pedir para fazer uma depois, tá bom? Tá. Vamos ver aqui. Bem, eu vou fazer essa aqui porque ela está aqui, ela é bonitinha. Vamos fazer ela. Quero fazer a derivada desta funçãozinha. Ainda não está aparecendo para você. Tudo que eu fazer de conta eu vou te mandar, então não precisa copiar nada. Vamos fazer essa regra do quociente aqui. Muito bem. Vamos definir o seguinte. Né? Vamos definir algumas coisas aqui. Primeiro, vamos pegar a regra do quociente, tal qual estava lá no from lá. Deixa eu pegar aqui.
Infelizmente, tá tudo com F aqui. A letra. Então vai ser uma H de X. Vou trocar ali o F por um H. Vou pôr aqui embaixo. Aqui eu vou por um H. Já vai entender por quê. Bem, eu vou chamar agora essa minha função. Eu consigo reparar bem que ela tem duas funções, né, uma em cima da outra ali. Dá para pensar dessa forma. Então eu posso dizer que essa aqui é a F e esta aqui é a G. Então a conta vai ficar nesse estilo. Ok? Então a gente vai ter que definir aqui, veja que aparece derivada da f da g o tempo todo. Então vamos fazer qual é a derivada da f. Você sabe me dizer qual é a derivada da f? 2x. 2x. E qual é a derivada da g? 3. Isso. Então agora é só montar as peças do quebra-cabeça, né? Aqui eu já sei qual é a g. A g é 3x menos 1. Opa, deixa eu pôr de preto aqui. 3x menos 1. Qual que é a f', né? 2x. Menos a f normal. A f normal é x ao quadrado mais 2. E a g' é 3. Agora a parte de baixo é a g ao quadrado, né? Então, só levar esse cara ao quadrado. E a princípio está resolvido. Por quê? Porque normalmente não dá para fazer nenhuma simplificação, sabe? Não dá para fazer nenhuma simplificação. Então não adianta ficar mexendo nesses termos. Assim está suficientemente organizado já. Se tu tiver alguma vontade, né, de fazer diferente, pode fazer, mas já está bem organizado. Tá bom? Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vou lhe enviar isso que eu acabei de resolver e vou pedir para que você faça uma conta parecida, tá? Uhum. Tenta não copiar, mas se tu precisar não tem problema. Porque na prova tu não vai poder ter consulta, né, a princípio. Deixa eu salvar aqui. Eita, guardar as coisas da outra aluna. A função que você vai tentar derivar aqui vai ser x ao cubo mais 3x mais 1 dividido por 2x quadrado. Tá bom? Eu vou pedir para que tu faça sozinho, mas eu te mandei no WhatsApp, tá? O que eu acabei de fazer. Qualquer coisa tu abre lá, pelo que eu vi tu fechou o WhatsApp. Uhum. Eu desliguei o celular. Vou ligar aqui. Mas, bem, é que eu não posso ficar te mostrando a equação ao mesmo tempo, não tem como fazer duas telas. Uhum. Mas, bem, tenta sozinho, né, se tu precisar. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Mas tenta resolver sozinho, é importante que tu tente sozinho. Tá, acho que eu fiz. Aí eu mando fotos, o que eu faço?
Tu escutou a minha resposta? Ah, não escutei. Eu falei que sim, tu pode enviar. Desculpa, estava fechado o microfone. Que Uhum. é bom que eu veja a forma como você resolve. Porque na prova, né, o professor ele quer que tu mostre os passos, né? Então, é importante ver como é que tu faz o desenvolvimento. Ok. Vamos ver o que você fez aqui, meu caro. Você fez a derivada do primeiro vezes o segundo normal, menos a derivada do segundo vezes... você fez na sua ordem, né? A derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada, menos a derivada do segundo... isso aí. Tudo certo. Perfeito. Gostei. Então você sabe fazer a regra do quociente. Agora a gente pode começar a regra da cadeia. Então, qual que é a ideia da regra da cadeia, né? Ocorre que, às vezes, algumas derivadas elas não estão na tabela. A gente tem a tabela das derivadas, então, quando nos aparece alguma coisa igual que está na tabela, é muito bom. Porque, né, na prática, é só ver lá e pronto. Né? Agora, às vezes, as equações são meio feias, né, para tu derivar. Então, a ideia é o seguinte, pô, seria tão legal se fosse como que está na tabela. Portanto, a gente vai modificar as equações para que elas fiquem parecidas com coisas fáceis de derivar. A ideia é essa, só isso. Então, se tu tem dificuldade de saber o que tem que chamar de U, o que tem que chamar de f de U, cara, é só tu olhar para a função e pensar como é que essa equação fica bonita. Bom, chama aquilo que precisar chamar de U para ficar bonito. Por exemplo, aqui, olha só. Raiz de 5x mais 2. O que eu tenho que chamar de U para ficar bonito? Tem que chamar o 5x mais 2 de U. Né? Porque daí tu vai ter a função raiz de U, que é muito fácil de derivar, né? É simplesmente uma derivada do tombo, né? No meio, vezes 1 sobre raiz de U, basicamente. Agora, com 5x mais 2, não é parecido com nada que está na tabela. Então, a ideia é essa, vamos chamar de U, 5x mais 2. A gente tem que derivar tanto a coisa que a gente chama de U, quanto a coisa que a gente vai ter agora nova, nossa nova função, a y de U. Né? Por quê? Porque se a gente faz isso, depois eu posso simplesmente multiplicar essas derivadas. Na hora que eu multiplico elas, nota-se que, pela regra mais banana da matemática, né, o de cima corta com o de baixo. E daí tu vai ter simplesmente dy dx, que é o que nós estamos procurando aqui. Portanto, né, a hora que a gente deriva o u, é o nosso dy dx, vai dar 5. A hora que a gente deriva o y de u, vai dar 1 meio, blá, 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 como eu falei. Multiplica essas duas coisas, está aqui. Então, é tudo uma questão de estética. É tu olhar e pensar, o que eu tenho que chamar de u para ficar bonito? Agora, olha só, né? Essa aqui já é um tanto mais interessante. Por quê? Porque se eu simplesmente chamar de u que está aqui dentro, vai continuar feio. Né? Vai continuar uma raiz dentro de uma raiz. Só que já vai facilitar bastante. Porque daí eu vou poder chamar de v isso aqui dentro. Então, note. Bem, aqui ele trocou as letras, né? Ele chamou de v o que está aqui dentro, e depois ele chamou de u o raiz de v, que é algo fácil de derivar. Agora, a nossa y, né, é raiz cúbica de u. É uma funçãozinha bonitinha de derivar. Por quê? Porque u é raiz de v. E v, por sua vez, é esse cara. Então, a ideia é essa. É tu ir melhorando esteticamente aos poucos. Agora você vai derivar esses três caras e fazer a multiplicação dos três. A derivada desse aqui é simplesmente 4x menos 1. A derivada do outro a gente já conversou, né? Da raiz.
E a derivada do terceiro também é uma derivada de raiz. Se tu multiplicar tudo, tu pode ter certeza que vai cortar os u's e os v's, vai sobrar dy por dx, que é o que a gente quer, certo? Tu conseguiria fazer essa conta se aparecesse para você? Ah, não sei. Bem, eu vou fazer ela, depois você vai fazer uma parecida, tá bom? Uhum. A outra lá é muito fácil, né? Vai fazer questões tão fáceis assim, levianamente fáceis. Vamos lá. Bem, aqui eu já dei a letra, né? Mas eu vou fazer. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer com cor diferente, para a gente cortar as coisas depois. Eu gosto de fazer na ordem também, porque a gente vai poder fazer as derivadinhas do lado, vai ficar tudo muito bonito. Então, horrível essa conta. Vou chamar de u para dentro da raiz, sem pensar muito. Né? 2x² menos x. Já faço a derivada aqui do lado. du dx. Está vendo a conta que eu estou fazendo? Tô. 4x menos 1. Agora a nossa equação ficou um y de u, por hora, por hora. Raiz cúbica de 3, raiz quadrada de u. Pô, raiz de raiz é ruim também, né? Então agora a gente vai fazer um v. O v vai ser igual a raiz de u. Porque se eu tivesse uma raiz de cúbica de v, seria fácil resolver, né? Então a ideia é essa, deixar bonitinho. Aqui a gente vai então fazer dv du. Você sabe qual que é a derivada aqui, dv de u? Qual que é a derivada desse cara? Fica menos um e meio. Aí. Eu vou escrever exatamente o que você falou. Menos um e meio. Não. Quero que tu fale certinho, vai lá. Calma aí. Então, menos 1 sobre 2, menos um sobre 2, menos um sobre 2 vezes u. Não, é um sobre 2 vezes u elevado a menos um sobre 2. 1 sobre 2 vezes u elevado a menos 1 sobre 2, exatamente. Muito bem. Agora, com isso em mente, nós temos, então, a nossa nova y. Nossa missão aqui é deixar o y bonitinho. Então, agora a nossa y vai ser raiz cúbica de v. Desta forma, nós vamos ter, então, dy dv igual ao quê, né? Pela mesma lógica que tu acabou de ver, né? Vai ficar 1/3 v. Agora, quanto é 1/3 menos 1, né? 1/3 menos 1 é igual a 1/3 menos 3/3. É menos 2/3. Menos 2/3. Beleza? Uhum. Muito bem. Com isso em mente, agora temos que multiplicar todas essas coisas maravilhosas aí. Né? Nós estamos procurando o quê? O df dx. Não é o dy dv. Desculpa, dy dx. Né? Chamando de y porque não é. Não é o dydv, não é o dvdu, não é o dvu dx. Mas a gente sabe que multiplicando, né, vai dar exatamente, essa multiplicação vai dar exatamente dy dx. Azul, vermelho e verde, multiplicados, marca todo mundo. E sobra exatamente o que a gente quer. Beleza. Bem, claro, eu não vou colocar nada aí, né? Eu vou pegar as coisas e vou colocar nos seus devidos lugares. Então, vai ficar 4x menos 1. Não vai caber aqui, né? Então, vou pôr aqui embaixo. 4x menos 1, veja. 4x menos 1 multiplica todo mundo. Então, eu vou ter que pôr um parênteses aqui. Ele vai multiplicar o menos o meio aqui, vezes u, blá, blá, blá. E agora o outro cara também. Então, agora nós multiplicamos. Bem, veja, o aluno desatento terminaria a conta aqui.
Caraca, deu um raio, cara. Eu tô com medo, sabe, de pegar um raio aqui e eu morrer, porque eu tô de fone de ouvido. Então eu vou tirar meu notebook da tomada. Agora não, vamos ver. Beleza. Escutou? Não deu pra escutar, não. Que bom, significa que meu microfone está tirando os ruídos. Ótimo. Beleza, então o que vai acontecer aqui, né, meu caro? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou multiplicar, mas eu tenho que trocar esses amigos aqui pelo que eles são em função de x, porque a minha derivada é em função de x. Então, eu tenho que fazer todas essas substituições para poder terminar a conta. O que é um tanto chato, né? Então, vamos lá. Vai ficar 1/6. 4x menos 1, aqui já está coisado. U na menos 1/2. Qual que é o U? O U é 4x menos 1. 4x menos 1 a menos 1/2. E, finalmente, o V. O V, o V ele é o quê, né? O V é a raiz de U. Então, é a raiz de 4x menos 1. Então, vamos lá. Raiz de 4x menos 1 elevado a menos 2/3. Tudo bem até aí, meu amigo? Uhum. Muito bem. Bem, claramente, né, dá para juntar esses 4x aí. Né, porque é como se esse aqui fosse elevado a 1, esse aqui é 1/2, e o último é menos 2/3 vezes 1/2. Né, porque essa raiz aqui é 1/2. Né? 1/2 vezes menos 2/3 vai ficar menos 1/3. Então, aquela coisa lá é a mesma coisa que menos 1/3. Então, daqui eu já tenho 4x menos 1 elevado a 1/2. E ali, 4x menos 1 elevado a menos 1/3. Tu confia em mim? Tu percebeu o que aconteceu? Sim. Regra de potência, né? E aqui, então, a gente só precisa diminuir 1/3 de 1/2. Né? Então, a gente teria que deixar no mínimo múltiplo comum, que é 6, né? Então, ficaria 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. 4x. Beleza? Claro, você não errei nenhuma conta no caminho aí, mas eu acho que é isso. Tudo bem até aí? Sim. Ótimo. Agora eu vou te mostrar o jeito rápido de resolver isso aqui. Esse é o jeito didático, passo a passo, tal, né? Para entender o funcionamento. Como eu resolveria isso numa prova, né? A primeira coisa que eu faria é reescrever esse polinômio. Não bem um polinômio, né? Mas reescrever essa equação elevado a uma potência fracionária. Então, ficaria 2x ao quadrado menos x note, né? Aqui a gente tem 1/2, externamente a gente tem 1/3, né? Então, o que vai acontecer aqui? Parando para pensar aqui, eu cometi um erro. Eita! O U é 2x ao quadrado menos x. O U não é 4x. O U não é o 4x menos 1. Percebeu meu erro? Aqui onde era para eu substituir por x. Opa, aqui onde era para. Pô, desculpa mesmo, cara. Tu sabe que foi um erro de. Né, atenção, né? Beleza. Então aqui é isso, e daí, bem, vamos deixar a resposta dessa forma por hora, porque não quero te confundir mais. Desculpa, tá? Não, tranquilo. Tranquilo. Então tu entendeu o que rolou, né? Beleza. Vou apagar o resto aqui. Agora, como eu faria numa prova isso? Vamos lá. Que droga. Bem, eu primeiramente daria jeito nessas potências, deixaria tudo em uma coisa só. Ficaria 2x ao quadrado menos x elevado a 1/6, tudo bem? Uhum. E agora, existe uma regra bem legal de derivada que funciona nesses casos aqui, derivada da regra da cadeia, né? É mais ou menos assim. Digamos que tu tem uma função que tu consegue perceber que ela é uma função elevada a n. A derivada disso pode ser rapidamente escrito como n, g' de x, vezes g
de x elevado a n menos 1. Então, tranquilão, né? Porque nós temos a nossa g bem claramente aqui, é 2x ao quadrado menos x. 2x ao quadrado menos x elevado a 1 sexto. Então, 1 sexto. A derivada de 2x ao quadrado menos x, né? Qual que é a derivada desse cara? 4x menos 1, certo? Uhum. E, novamente, 2x ao quadrado menos x elevado a n menos 1. Quanto é 1 sexto menos 1? É 1 sexto menos 6 sextos. Menos 5 sextos. Beleza? Essa resposta aqui é igual a essa resposta aqui. Igual a essa aqui. A hora que eu ajeitar, né? Claro. Note que apareceu 1 sexto, que apareceu 4x menos 1, elevado a 1, por sinal, né? Que é o que a gente quer. E aqui, a hora que você somar esses dois caras, vai dar o menos 5 sextos, tá? Te juro. Tudo bem até aí? Uhum. Austin, seu nome, né? Sim. Austin, eu já vi esse nome em algum lugar. Austin Powell. É um ator. Acho que é um ator. Bem, agora é sua vez, cara. Eu vou te mandar essa conta. Pode dar uma boa olhadinha nela, mas eu quero que você faça a seguinte conta. Mas é para fazer do jeito didático. Pode fazer do jeito rápido ali. O jeito didático é o jeito com as corzinhas que eu fiz ali. Mas né, tu faz aí. E quando chegar na resposta, é só me enviar, tá bom? Uhum. Vou lhe enviar aqui. Vou lhe enviar aqui o que eu acabei de fazer. Isso talvez te ajude. Tenta fazer daquele meu método lá, né? Das corzinhas e tal. Não precisa usar lápis de cor, mas mais organizado, né? Uma substituição embaixo da outra, uma derivadinha do lado, por aí vai. Desculpa, você falou para fazer do jeito didático ou do jeito. Isso, do jeito didático. Vai chamar Ah, de tá. U, por aí vai. Uhum. Ah, eu até vou fazer uma coisa para zoar aqui. Hum. Vou colocar dentro do 1 terço. Não é para tu multiplicar as potências. Tá. Tem que chamar uma coisa de U, depois você vai ter que chamar outra coisa de V.
E aí, meu amigo, conseguiu fazer a coisa da forma que eu ensinei lá, com derivadinhas, uma do lado da outra? Veja, por que eu estou te pedindo Hum, para fazer desse jeito, né? Apesar de que o outro é mais fácil. Por quê? Porque todas as derivadas se resolvem daquele jeito. Se tivesse um exponencial, um seno, uma divisão, todas se resolveriam daquele jeito. Agora, o segundo jeito que eu fiz, ele só funciona quando tu consegue verificar que a tua função é uma função elevada a n, né? Nem sempre é o caso. Não é um jeito de fazer a regra da cadeia, mas nem sempre é possível resolver daquele jeito. Portanto, estou te pedindo para treinar com essa equação, que é facinho, né? Naquele caso lá. Beleza? uhum. Tá bom. Como é que tá indo aí a conta? Tô finalizando aqui. Deu 4 terços vezes Já chegou na resposta, é 21. isso? Calma aí, não. Hum, Ah, não, falta substituir o U e o V. Aí eu isso, chego. beleza. Vamos ver, vamos ver. Esse jeito aí que eu te ensinei a derivar agora, eu garanto pra você, é o jeito que todos os professores que faz doutorado ensina, essas coisas do gênero aí, eles indicam, tá? Porque mostra o passo a passo muito bem. Não, deu pra entender melhor, eu acho. Legal. Tipo, a estrutura. Eu quero que tu entenda a estrutura mesmo, eu quero que tu perceba essa coisa de ficar, né, embelezando a sua equação. A ideia é embelezá-la. Ela chega muito feia e a gente aos poucos vai deixando ela palatável, né? Daí você tem uma hora que não tem mais o que deixar bonito. Você já olha, isso você vai derivar, pronto. Então não tem erro. Isso é o legal, não tem erro. Você vai mexendo até ficar derivável. Depois você só precisa lembrar de, né, multiplicar tudo.
Quando você achar que chegou na resposta, me fala. Aham. Me diz, você conhece o Simbolab, Wolfram, essas coisas? Simbolare? Não, E o Wolfram, conhece? também não. Ô, louco, você não conhece a melhor coisa possível do mundo para quem faz exatas. Vou lhe mostrar. Mas para isso eu vou precisar da tua ajuda. Vamos lá. Conseguiu? Tu não conversou com nenhum veterano teu ainda? Ah, tá, Wolfram, sim. Conheço, conheço. Eu não aprendi a usar, mas eu lembro que comentaram comigo. É fácil, tu escreve assim, ó, derive. Agora me fala qual que é a equação, que eu não lembro mais. Era o que dentro? X ao quadrado, daí tem que colocar assim, o circunflexo. X ao quadrado, o que mais? É, mais x, mais 3 Então, elevado à quarta, elevado a um terço. isso, então a gente vai fazer assim, ó. Opa. Escreve como se, sei lá, estivesse fazendo no Word, né? Por sinal, se tu copia as coisas do Word aqui, ele entende. Elevado a um terço, né? Bem, eu vou colocar um terço dentro de um parênteses aqui para deixar ele organizado. Ó, fizemos a derivada. Ele deu a resposta, né? Ficar realmente meio feia, né? Claro, tem outras formas de organizar. Não é porque tu não escreveu exatamente dessa forma que ela está errada, tá? Eu tenho Aham. certeza que tu acertou. Ele mostra aqui também alguns gráficos da derivada, mostra formas alternativas. Muito provavelmente sua forma alternativa ficou desse jeito aqui, né? E tem aqui a expansão de série de potências, série de Taylor. Tem uns negócios que eu não tenho ideia do que seja. E Caramba. por aí vai. Né? Tem até integral aqui, resolve de graça. Se quiser ver o passo a passo, né? Tem aqui o negocinho, ele vai fazendo. Passo a passo. Então, né? Eu vou até fazer o seguinte, já aproveitar a viagem aqui, vou fazer o seguinte, Hum. eu vou bater uma cópia aqui para ficar como lembrança da nossa aula. Vou te enviar lá no. Acho que eu acabei. Deixa eu ver o que você fez. Vamos conversar sobre o que você fez no Painter. A sua função é isso aqui, e daí você chamou de U, derivou, depois a sua função ficou U a... Bem, você chamou o V de V U a quarta, né? Derivou U a quarta. Agora o seu V ficou elevado a um terço, muito bem. Você derivou, depois você multiplicou tudo, monstro, monstro, monstro. Ficou igual que está lá no Wolfram, muito bem. Estou vendo que você pegou bem a regra da cadeia. Tem alguma conta que tu tentou fazer recentemente e não conseguiu? Pode me mandar uma foto e a Deixa gente eu tenta ver resolver aqui. juntos agora, que tal? Como é que eu vou puxar do site aqui do. Ok. É essa conta aqui. Eu mandei no WhatsApp. Aí esse que parece estar no módulo é a base do logaritmo.
Eu acho que você tá mutado. É. Desculpa, cara, eu tava escrevendo já aqui, olha só. Tava no mudo aqui, desculpa. Aham. É isso? Essa é a função. Deixa eu ver. É isso. Meu, não é possível, é muito feio isso. Tá louco. Realmente não é algo assim muito bonitinho de derivar, não. Mas a ideia é a gente brincar com as coisas a ponto de deixá-las bonitinhas, né? Qual que é o problema? Aquele seno ali. É. Ah, não, acho que é. Ah, não, é módulo mesmo. Tá no módulo sendo. Mas acho que não. Mas Não. ele está na base. Não, mas o É. importante é que. Não, assim, o importante não importa. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: dentro do argumento do log só pode número positivo. Um fato. Aham. Então, ter um módulo, não ter ali, tanto faz. Sabe? A gente sabe que dentro de bases de log só pode ter isso aí. Bem, eu vou te falar que realmente não estou muito agradável de fazer isso, cara. Mas eu acho que eu sei o que tem que fazer. Eu acho. Talvez tenha que fazer uma derivada implícita. Já ouviu falar de derivada implícita? Já. Lembrar, não lembro, mas eu passei já. Acho que eu tenho anotado. Entendi. Bem, talvez tenha um outro jeito aqui. Existe um negócio chamado mudança de base, né? Aham. Então, quando a gente Ah, está é. fazendo isso com log, a gente pode até dizer o seguinte, né? Que isso aqui, olha só que coisa legal. É igual, por exemplo, ao log de 6. Podia ser um ln ou qualquer coisa. Né? Ln, log da base 3. Sei lá, tanto faz. Eu vou pôr ln aqui. Posso pôr ln de 6 dividido pelo ln do seno de 3x. Isso é uma propriedade de logaritmo, tá bom? O Aham. logaritmo me permite isso. Eu posso fazer uma mudança de base. Né? Então, eu mudei agora para a base E. Por isso que é ln. Mudei para a base E. E agora, isso aqui é fácil de derivar. Por quê? Porque o ln de 6 é um número. Então, é simplesmente a tua derivada, né? Vamos dizer assim, a derivada vai ser a derivada do 1 sobre o ln de seno de 3x. Isso aqui é fácil de derivar. ln de 6 é um número. Como é que a gente vai derivar esse cara? Bem, regra da cadeia. Eu vou dizer que u é seno de 3x. E agora a minha f de u... Bem, qual é a derivada disso, né? Você sabe qual é a derivada de seno de 3x? É cosseno de 3x. Não. Menos cosseno ou não? 3 cosseno de 3x. Ah, 3 vai para isso. frente. Aham. E agora, então, a nossa funçãozinha de u dessa vez, né? Ela vai ser 1 sobre o ln de u. Isso ainda não é legal de derivar, né? A gente pode dizer, por exemplo, que isso aqui é um ln de u elevado a menos 1. Né? Pode dizer isso. Porque derivar o ln embaixo não é tão simpático assim. E agora, qual que é a derivada de ln de u? Bem, o que tu acha que eu vou fazer? Vou chamar de v. Hum. Falar que o v é igual a ln de u. A derivada da ln de u eu sei qual é. dv du é igual a 1 sobre u, certo? Essa é a derivada da ln. Então agora minha f de v é igual a v na menos 1. A derivada de v na menos 1, ou seja, df dv, menos 1, v na menos 2.
finalmente, a única coisa que a gente precisa fazer agora para encontrar a derivada deste carinha é multiplicar todas as derivadinhas, ou seja, esta... Caramba, esse final foi massa. Esse aqui eu gosto quando aparece uma conta que eu não sei fazer. Assim de primeira. Foi bem legal. Tem que multiplicar todos esses caras aqui, essa vai ser a nossa derivadinha lá que a gente estava pensando, né? Então, multiplica aqui. E depois, pronto, né? Só põe aqui do lado e já era. Beleza? Uhum. Então tá bom, cara. Bem, infelizmente tem que finalizar por aqui, porque eu tenho uma outra aluna. Mas foi show de bola te dar aula. É bom dar aula para quem manja da matéria. Se quiser mais aula, é só falar, beleza? Beleza. Vou pedir Beleza. mais, sim. Deu uma esclarecida, acho que na base aí, que não estava muito bem estabelecida. É sempre bom, além de saber fazer as contas, né, a mecânica da conta, saber entender de onde vem, para que serve, qual é a lógica por trás, né? Não só fazer Uhum. mecanicamente. Então, eu acho que eu consegui te mostrar isso, que bom. Então tá, boa noite aí, falou, até a próxima, valeu. Valeu! Valeu.